Salve galera, Daniel aqui de novo e vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre história. Vocês devem ter visto ali os vídeos que a gente postou sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial e viram que nele apareceu bastante um conceito histórico, né, chamado nacionalismo. Esse conceito histórico é bem importante para a gente trabalhar no Enem, tá? E não só para o Enem, tá? Para nossa vida como um todo. Fazendo um parênteses aqui, uma nota de rodapé. Pessoal, a prova do Enem, ela é desgastante, né? A gente fica muito tempo fazendo ela, são muitas questões, então realmente assim, é bem cansativo. Mas tem um detalhe muito importante sobre ela. A gente aprende muito fazendo essa prova do Enem. Ali são colocadas questões que nos fazem refletir e nos dão também informações importantes que talvez a gente leve pro resto da nossa vida, dependendo da área que a gente vai estudar, tá? E aí, para a gente conseguir interpretá-las, né, é fundamental que a gente entenda os conceitos históricos. Inclusive, olha só, você que está estudando aí para o Enem, quando você for estudar fatos históricos, considere bastante a ideia de estudar os conceitos históricos, que são fundamentais, tá? Entendendo os conceitos históricos, vocês têm a ferramenta para entender qualquer questão, conseguir interpretá-las, tá? Inclusive um deles é o nacionalismo. Vamos lá? Galera, eu vou passar para vocês aqui de uma maneira didática, resumida, tá? Indico fortemente que vocês peguem e façam pesquisas e leituras sobre esse tema, tá? Mas didaticamente o que eu posso passar para vocês conseguirem interpretar as questões, né, que trabalhem com o nacionalismo. É mais ou menos sobre isso que eu vou falar, tá? O principal autor que eu vou usar para embasar isso é o Eric Hobsbawm. Ele é inglês, né, e tem uma produção gigantesca, vocês conseguem acessar facilmente na internet, nas bibliotecas, inclusive, ó, aqui na biblioteca da UFES tem também historiografia dele, tem livros dele que vocês podem chegar aqui e consultar. Beleza? Muito bem, vamos lá. Para esse autor, tá, a ideia de nacionalidade, ela vai criar a nação. Então, olha só, um outro conceito. Nacionalidade e nação. Tá? Mas por quê? Porque para o Hobsbawm e para diversos autores, a nacionalidade a gente pode entender como uma ideia. Então ela está no campo ali das ideologias, né, da superestrutura. Tá? Então o nacionalismo ele é uma ideia de pertencimento. Ela é criada, ela é forjada nas pessoas, nos coletivos, tá? Para que elas se sintam pertencentes. E a nação, ela vem posterior a isso. Depois que nós temos esse sentimento, depois que nós temos essa ideia de pertencimento, aí sim nós constituímos uma nação daquelas pessoas, daquele coletivo que se sente pertencente, né, a essa coletividade, né? Sendo um pouquinho redundante aqui para vocês. Então, nação, vamos lá, tentar uma aproximação de uma definição. Nação seria um coletivo de indivíduos que partilham língua, etnia, território comum e história comum, né? Traços culturais comuns. Essa daqui é uma explicação ou uma definição um pouco genérica, mas também didática, tá? Para a gente conseguir minimamente compreender isso. Então vamos lá. Um coletivo de indivíduos que partilham língua, etnia, território comum e história em comum. Olha só o nosso campo aqui de estudo, tá? A aula de hoje sobre história também, né? Uma história em comum. Para que possa existir uma nação, um Estado nacional, para que possa existir esse sentimento de nacionalismo, é preciso que a gente tenha uma história em comum entre todos esses indivíduos que compõem essa nação, né? Então vamos pensar no caso brasileiro, que é extremamente complexo. Não é o melhor exemplo para a gente pensar em nacionalismo, mas vamos pensar aqui no nosso caso. Para se constituir o Estado Nacional Brasileiro, nós precisamos ter a ideia de uma história em comum, algo que todos nós partilhamos, né? Obviamente, a língua portuguesa foi definida como a língua nacional, né? Então, todos nós devemos ser educados, alfabetizados em português, né? Inclusive, outros povos, como, por exemplo, o povo indígena, que faz parte da nação brasileira, né? Também tem que aprender o português, tá? Inclusive, tem exemplos no governo do Getúlio Vargas, onde foi proibido, né, se falar ou se ensinar em outros idiomas que não fosse o português. Pensando nessa ideia de nacionalismo, criar essa identificação com o território e criar essa união, essa coesão nacional, coesão entre os povos, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso.
Além disso, a história em comum. A história do Brasil, ela é uma história extremamente complexa, né? E quando a gente pensa na fundação do Estado brasileiro, lá na independência, 1822, a gente está pensando ali que é o início de um projeto de nação. Aliás, nesse período, existiam diversos projetos em disputa, tá? Mas, de toda forma, havia essa necessidade de criar essa história em comum, ter essa coesão para que não se fragmentasse. E aí é criado o IHGB, né, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele tem a função, então, de construir essa história nacional, né, essa história em comum de todos os brasileiros. E aí, sim, os historiadores, geógrafos vão começar a se empenhar em construir essa história. Muito importante aqui, construir essa história, tá? É uma história construída. Todas as histórias são construídas, né? Selecionando o que vai entrar e o que não vai entrar nela. O que nós vamos, de qual perspectiva que a gente vai analisar, vai entender e qual a gente vai desprezar. Muito bem? Então vamos lá. O nacionalismo, então, esse conceito, ele é importante a gente identificar questões que trabalhem com isso. Então sempre que a gente vai pensar ali na criação de heróis nacionais, por exemplo, Tiradentes, um herói nacional construído para ter essa identificação de um homem que lutou pela independência e consolidação do Brasil, né? O hino nacional, também uma coisa em comum que todos nós temos que aprender, todos nós temos que saber. A bandeira nacional, outra coisa, um símbolo dessa nacionalidade, né? Um símbolo da nação brasileira, né? E aí a gente pensa nesse sentimento que gera quando a gente escuta o hino, quando a gente vê bandeira e tudo mais, né? Um sentimento que acaba levando algumas pessoas, né, a cometer atos que, né, às vezes podem ser catastróficos para aquela sociedade, né? Por exemplo, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, ali existia o nazismo e o fascismo, que são essencialmente nacionalistas, né? De um lado extremo, né, a extrema direita capturando ali esse sentimento, né, que é fundamental para a Constituição do Estado, né, e para o interesse dessa proposta de modo de produção capitalista, né, e vai capturar esse sentimento para mobilizar a sociedade. Então é isso, o nacionalismo cai bastante, a gente tem que entender o que é isso, temos que entender o que é identidade nacional, essa construção, quais elementos fazem parte da construção dessa identidade nacional, né, e também conseguir compreender o momento em que esse nacionalismo ele começa a encaminhar as sociedades para os conflitos com outras nações, né? Assim como na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial. Lembra que França tinha aquela revanche contra a Alemanha, né? Nas escolas são ensinadas uma história em comum na França, né? E que alimenta que os franceses devem fazer a revanche contra a Alemanha. Por quê? Eles têm uma história em comum, eles são o mesmo povo, eles têm a mesma língua, a mesma etnia, então eles devem se unir e se defender de um agressor externo. Quem é esse agressor externo? É o vizinho, que é o alemão, né? Que fala uma língua diferente, apesar de ser vizinho de fronteira, ele fala uma língua diferente, então ele é o outro. A nação, o Estado precisa ter essa oposição do outro. Tá? Então é mais ou menos isso, espero que tenham conseguido entender. Indico que vocês busquem de mais leitura sobre esse assunto, é um conceito histórico bem importante para vocês entenderem para a vida pessoal de vocês enquanto cidadãos, mas também importante para o Enem, tá? Pensando na prova lá, isso aqui cai bastante, beleza? Fica à disposição também e um abraço.